Então, eu queria que vocês abrissem no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. É um momento muito especial na vida de Jesus, quando ele está formando o seu colegiado apostólico, né? Quando ele está começando a fazer o chamamento daquelas pessoas que iam estar com ele, formando o colégio de apóstolos, né? Então começa a leitura no verso de número 18. Mateus 4, 18. Diz assim, ó: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Eles lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Então Jesus está andando junto ao mar da Galileia. Na verdade, era o chamado Lago de Genezaré, né? Mar da Galileia. Na verdade, é um grande lago, e eles chamavam ali naquela ocasião, dada a sua extensão, de Mar da Galileia, né? Junto ao Mar da Galileia, e viu ali dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede aos mares, porque eles eram pescadores, né? Próximo. Assim, ó: e disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Próximo. Diz assim, ó: então eles, o que eles fizeram? Deixando logo as redes, seguiram-no, né? Então eles abriram mão das redes ali naquele momento e decidiram seguir a Jesus, atendendo ao seu chamado, né? E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então lá ele viu dois, aqui ele viu mais dois. Assim, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Lá atrás eles deixaram as redes. E aqui esses deixaram o barco e o seu pai Zebedeu e seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades, e atormentados, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curava. Então Jesus chamou aqueles homens para irem com ele, ele os faria pescadores de homens, e logo a seguir, Jesus começa a ser alvo de uma procura muito grande, de pessoas com várias necessidades e com várias situações que precisavam ser resolvidas, e Jesus atendia a todos eles, né? Próximo. Diz assim, ó: e seguia uma grande multidão, vindo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então lá atrás vinha pessoal da Síria, né? Vinha pessoal do norte, e agora da Galileia, de todos os cantos. As pessoas vinham e se aglomeravam ao redor de Jesus, né? Veja lá, mais um item. Vamos até o verso de número 25. Já está. E seguiu uma grande multidão, até aí, nesse verso. Só que nós vamos pegar aqui hoje essa passagem da Bíblia, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que chamaram a minha atenção aqui. A primeira coisa é que Jesus, ele estava caminhando numa determinada situação, Mar da Galileia, e ele viu duas pessoas. E o que ele fez em relação àquelas duas pessoas? Ele as chamou. E ele disse para elas, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens? Quero convidar vocês para um novo momento na vida de vocês, uma nova etapa na vida de vocês. Eu quero realizar uma transformação na vida de vocês. Vocês vivem em função dos barcos, vocês vivem em função da pesca, vocês vivem em função dessa localidade, mas eu quero que a partir de hoje vocês vivam em função dos homens, porque vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês vão passar a ser pescadores de homens.
Então era como se Jesus dissesse: a vida de vocês vai passar por uma transformação. E essa transformação só vai começar, só vai acontecer, e essa nova dimensão da vida de vocês só vai acontecer se vocês aceitarem o meu convite. Se eles ouvissem o convite de Jesus, se eles ficassem parados ali e tivessem uma série de desculpas para não seguir a Jesus, se eles tivessem medo de seguir a Jesus, se eles não tivessem uma motivação para seguir a Jesus, eles teriam morrido no anonimato. Mas como eles seguiram a Jesus, eles se viraram autores da Bíblia, se viraram apóstolos, se viraram pessoas que até hoje, depois de mortos, como diz a Bíblia, ainda falam. Então significa que aquele chamado de Jesus e aquela aceitação daqueles discípulos fez a maior diferença na vida deles, porque a partir daquele momento Jesus começou a preparar a vida deles para ser algo muito maior e mais significativo do que eles eram até aquele momento. Deus em Cristo Jesus chama você para abençoar a sua vida e para dar à sua vida um significado ainda maior, e dar à sua vida um sentido maior, e dar à sua vida algo especial que Ele tem para você, se você dispõe segui-lo. Por isso que Ele disse: vem atrás de mim, que eu vou ser líder da sua jornada. Se você vem atrás de mim, significa que onde eu for, você vai. Então eu vou puxar a fila. E se você quiser, entre na fila e venha comigo. Você vai experimentar uma profunda transformação na sua vida no momento em que você se torna meu seguidor. Você é seguidor de Jesus? Se não está acontecendo grandes coisas na sua vida, é porque talvez você seja um seguidor meio que parado. Jesus está na frente e você corra, dá uma corridinha, chega lá, cola nele porque você vai ser muito, muito abençoado, porque o projeto dele para as nossas vidas é um projeto abençoado, é um projeto bom, é um projeto especial. O que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. 3 coisas boas que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas para eles tomarem aquela decisão, eles tiveram que fazer alguma coisa. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que abrir mão das redes. Eles disseram assim, o Senhor chama, e eles assim: como é que nós vamos carregar essas redes todas? Então, deixaram as redes. Às vezes, para seguir Jesus, nós temos que deixar alguma coisa. Nós temos que abrir mão de alguma coisa que seja importante para nós. Deus não espera que a gente abra mão de coisas que não tem valor nenhum. Isso não é abrir mão de nada, pelo contrário, se não tiver valor nenhum, você está se livrando de um problema. Mas ali não, ali era o ganha-pão deles. A rede é onde eles trabalhavam, onde eles viviam. Mas eles entenderam que aquele chamado de Jesus era tão significativo, e Jesus operou na vida deles uma experiência tão interessante naquela hora, que eles se dispuseram a deixar as redes e tomar a decisão de segui-lo. É uma mudança radical, é uma mudança profunda. Imagine agora, eles tomaram essa decisão. Não quer dizer que eles estavam fazendo aquilo responsavelmente, sem noção, não era. Provavelmente Jesus exerceu sobre eles ali um certo encantamento, um fascínio. Encantamento que eu digo aqui não é coisa de mágica, não. É aquela coisa da pessoa ficar empolgada com aquele encontro, movida no seu coração. E elas então entenderam o ministério de Jesus e disseram: nós vamos contigo. Em várias ocasiões as pessoas disseram: nós vamos contigo. E a maioria das ocasiões Jesus nos chamou, a multidão vinha e se aglomerava a Ele. Então ele era uma pessoa que atraía as pessoas, mas naquele momento aquela atração era muito maior do que um simples ajuntamento. Ali era alguém que estava disposto a deixar alguma coisa especial, importante, para unir-se a Jesus, desse no que desse, fosse o que fosse. Eles estavam assinalando para Jesus que eles estariam com ele e iam segui-lo, e iam tê-lo como seu líder, porque eles iam segui-lo, né? Então, às vezes, para seguir a Jesus, nós temos que abrir mão de alguma coisa, temos que deixar alguma coisa. Isso é fazer uma escolha. Quando Jesus vai mais adiante, o que aconteceu? No próximo lá, o que aconteceu? Adiantando-se dali, viu outros 2
E o que eles estavam fazendo? Eles estavam consertando o barco, né? Consertando o barco, e seu pai Zebedeu estava com ele consertando as redes. Então, eles estavam ajeitando ali, arrumando lá o barco, que tinha, né? Arrumando as redes, e com seu pai. Quando Jesus chama, ele sente o mesmo impacto que os outros dois. Então, olha como a história se repete. Para seguir a Jesus, eles tinham que abrir mão de alguma coisa. Uma coisa era o relacionamento com o seu pai Zebedeu. Era uma coisa errada? Não. Mas eles decidiram que o relacionamento ali seria agora um momento que eles deixariam seu pai e eles começariam uma nova etapa na sua vida. Tem vezes que você vai ter que deixar um relacionamento que também te impede de seguir a Jesus. Vai ter que deixar alguma coisa que atrapalha a sua caminhada, que atrapalha a sua atitude, que atrapalha a sua decisão. Eles deixaram o barco era seu instrumento de trabalho. É algo que eles usavam para pescar, a rede era um instrumento de trabalho. E eles deixaram, mais do que um relacionamento, eles deixaram o seu meio de vida. E eles se dispuseram a seguir a Jesus. Então, às vezes, na vida, nós temos que abrir mão de alguma coisa para escolher seguir a Jesus. Seguir a Jesus implica que muitas vezes alguma coisa vai ficar para trás, porque nós vamos caminhar numa outra direção. Não quer dizer que você tenha que deixar seu pai, sua mãe, sua vida. Deus sabe quem Ele chama, e quem Ele chama sabe o que tem que deixar ou não deixar, o que tem que fazer para obedecer ou não obedecer. Portanto, aqui tem um princípio. Para seguir a Jesus, é possível que nós tenhamos que abrir mão de alguma coisa para colocá-lo em primeiro lugar na vida da gente. Por isso que diz, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos um grande problema, que às vezes nós queremos acrescentar todas as demais coisas. E se sobrar um tempo, a gente vai, né, buscar as coisas de Deus, né? A religiosidade, a espiritualidade. Mas o Senhor ensina que a prioridade é primeiro o reino, depois as outras coisas serão. Então significa que tudo que você deixar, não significa que você vai perder, significa que o Senhor vai compensar com a sua fidelidade, com a sua obediência, com a sua disposição de segui-lo. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que nós vamos perder, mas Jesus fala assim, é melhor você se preocupar com o que você vai ganhar, porque é muito mais importante você seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor e ter as bênçãos e a aprovação do Senhor, do que você ficar com tudo que você tem sem a bênção do Senhor, sem a graça do Senhor e com a ausência do Senhor. Não aconteceu com aquele homem rico? Chegou assim, o que eu quero? Eu quero herdar a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus falou assim, você segue os mandamentos, faz tudo direitinho. Ele, eu já faço isso, eu já faço tudo direitinho. Então deixa tudo, vem e segue-me. Não, senhor, aí é muito caro para mim, aí é muito pesado, eu prefiro não ir com o Senhor e continuar do jeito que eu sou. Tem gente que vai fazer essa escolha, eu prefiro não ir com o Senhor, eu prefiro não aceitar o Senhor, eu prefiro não ter o Senhor, eu não estou disposto a abrir mão de A ou B, ou relacionamento, ou coisa, ou situação, né? Não estou disposto. Então essa passagem nos mostra que seguir a Jesus implica em algum momento saber que o que Ele vai fazer conosco é mais importante do que aquilo de que a gente pode eventualmente abrir mão. Ele diz, eu vou transformar a vida de vocês. Vocês são pescadores de peixes, mas vocês vão passar a ser pescadores de pessoas. Ou seja, vocês vão estar numa outra dimensão, numa outra etapa. Vocês vão viver em função da humanidade, não em função dos peixes. O mercado de peixe vai ficar para trás, porque agora vocês vão enfrentar uma realidade nova. Vocês vão distribuir o pão vivo que desce do céu para as multidões que vão se rolar ao redor de vocês. Era um chamado, e todo chamado pode implicar uma aceitação ou não. E aqueles dois aceitaram, e para aceitar, precisa haver alguma forma de renúncia. A gente às vezes vai ter que renunciar a alguma coisa para
aceitar o Senhor Jesus como líder da nossa jornada. Faz sentido isso? Faz sentido? Agora, tem um outro elemento aí nesse texto que chama a atenção da gente. Qual que é? Veja só, volte outro, por favor. O anterior. Ó. Deixando imediatamente Esse deixando imediatamente traz uma ideia de tempo. Muitas vezes o Senhor tem um projeto na nossa vida e nós não somos contra, só que nós vamos fazer depois que eu terminar a faculdade, depois que eu casar, depois que eu for independente na vida, depois que eu já tiver aposentado, depois. Mas ali chama atenção, eles se dispuseram imediatamente. Existe uma prontidão em unir-se a Jesus, uma prontidão no envolvimento com as coisas para as quais o Senhor nos chama. Muitas vezes nós temos uma disposição de seguir a Jesus, mas não no tempo em que o Senhor nos convida. Nós vamos adiar o nosso comprometimento até uma época que eventualmente seja favorável para nós. Não é assim? Mas ali, olha, eu gosto dessa expressão, deixando imediatamente. Ou seja, é a prontidão, é a disposição de servir, é a disposição de estar com Ele, né? Então, prontidão. É uma renúncia e para aquela renúncia ser feita foi preciso atitude, prontidão. Então, seguir a Jesus implica atitude, prontidão, disponibilidade. Ou seja, Senhor, nas Tuas mãos eu coloco a minha vida e quero que o Senhor me conduza pelos caminhos da Tua vontade. Olha o que aconteceu depois que eles tomam essa decisão. Olha, abre lá para... Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha, Jesus disse assim, vocês venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de... Então, olha o que Jesus já vai fazer logo em seguida, depois que chama e depois que ele se dispõe. Aí Jesus vai dizer, olha em que vocês vão se envolver. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Próximo, olha lá. E sua fama correu por toda a Síria, traziam todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades, atormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os... Então Jesus disse, eu vou fazer que vocês sejam o quê? Pescadores de... Então Jesus logo chamou e logo botou na frente deles todo esse tipo de problema. É isso aí que vocês vão enfrentar. Mas não é o enfrentar, é isso aí que para esse tipo de mundo, que vocês vão ser sal da terra e luz do mundo. É para essas pessoas que vocês vão virar bênção, é para essas pessoas que vocês vão ser manifestação do reino, é para essas pessoas que vocês vão ser especiais, é para essa pessoa que vocês vão ser a extensão do reino, a voz do Senhor, a palavra viva do Deus Altíssimo. É para essas pessoas que vocês vão, é nessas vidas que vocês vão manifestar o amor de Deus. Então, para aquele chamado, para aquela atitude, para aquela decisão, para aquela prontidão, era o preparo para começar a viver em função das pessoas. Então, muitas vezes o Senhor vai precisar da sua vida para abençoar pessoas. Vai precisar da sua vida para curar pessoas. Vai precisar da sua vida para libertar pessoas. Às vezes ele vai fazer isso através da sua profissão, às vezes ele vai fazer isso através de uma experiência espiritual, ele vai fazer da maneira que ele achar que deve, e nós precisamos estar disponíveis para ele no momento, na hora e do jeito que ele quiser nos usar. Por isso, quem milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desse mundo. É isso que está escrito na Bíblia. Não se embaraça com as coisas desse mundo, ou seja, está livre e desembaraçado para ser um instrumento nas mãos de Deus, né? E a Bíblia diz que o Senhor os curava. Então nós somos chamados para ser parte dessa cura e não parte dessa doença. Nós não somos chamados para fazer parte da doença, nós somos chamados para fazer parte da cura, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia. Então, se ele diz, vinde após mim, para fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Então, como crentes, como famílias crentes, como jovens crentes, né? Homens, mulheres, casais, famílias, igrejas crentes, nós somos chamados para ajudar no Senhor, na obra
de curar, restaurar, abençoar, salvar, resgatar, né? Aconselhar, ensinar. Nós somos chamados para que o reino de Deus, em nós e através de nós, abençoe as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Está certo assim? Então vamos orar sobre isso, vocês concordam? Vamos pedir a Deus então uma bênção de nos consagrar, consagrar a nossa igreja, consagrar todo o nosso trabalho, todo o nosso ministério, tudo que nós somos, temos, pensamos, sentimos, que tudo seja colocado nas mãos do Senhor. Digo, Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor achar por bem, desde que ela seja realmente uma entrega ao Senhor, para que o Senhor me conduza e nos conduza pelos caminhos da boa vontade do Senhor, e supre as nossas necessidades, e através da nossa vida, abençoa outras vidas, fazendo que a gente seja instrumento nas tuas mãos para abençoar as pessoas. Tá bem? Como é que você pode abençoar pessoas? Me diga aí. Hein? Hã? Orando, intercedendo, ajudando as pessoas, né? Apacentando, aconselhando. Como é que a gente pode? A gente pode ser boca de Deus para uma pessoa. Às vezes a pessoa está desesperada, às vezes a pessoa está perdida, não sabe para onde seguir. Às vezes a pessoa não tem, naquele momento, uma lucidez para tomar uma decisão. Mas chega perto de você, olha, antes de tudo, vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo. Aí, começa a orar, aquilo acalma. É como se o Senhor desse uma bênção de esclarecimento, abre os olhos do entendimento. Daí, depois de uma meia hora, 40 minutos, uma hora que você está ali com a pessoa conversando, orando, aí abre um clarão. Aí a pessoa já vê coisas que não via antes. Sabe por quê? Porque até então seu coração estava fechado. A gente é condicionado pela cultura que a gente tem, pelo meio que a gente vive. Mas quando o Senhor entra na história, traz um outro mundo, uma outra visão. Aí descondiciona a nossa vida que está presa naquele negócio e abre uma percepção diferente, uma visão nova. Por isso que aconselhar, orar, interceder, ajudar, estar ao lado, isso ajuda. E se você faz isso como chamado de Deus, você está sendo um instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu estava sentado aqui e os irmãos estavam cantando ali. Como é que eles podem abençoar pessoas? Eu estava sentado ali, estava vendo aquele hino, e eu estava pensando, rapaz, que hino poderoso. E eu pedi, Senhor, aplica esse hino no meu coração, aplica esse hino no meu entendimento, abre o meu coração para isso ser verdadeiro dentro de mim, para eu sentir essa experiência, né? Prossigamos e conheçamos, prossigamos, né? E continuemos. Mas assim, Senhor, me dá essa disposição de avançar, de crescer, desenvolver e viver na Tua presença. Esses irmãos estavam cantando, eles me abençoaram profundamente. Então isso foi um exemplo, um testemunho para mim. E eu estava dizendo isso aqui para vocês, lembrando de como irmãos, sem saber, me abençoaram, porque estavam fazendo algo, seguindo a Jesus. Suponha que nós tivéssemos que ter esse coral aqui, mas um não veio porque não podia, estava ocupado com a rede, outro estava ocupado com o barco, outro estava ocupado com o relacionamento, outro estava ocupado não sei o quê. No final não apareceu ninguém, e eu cheguei para ser abençoado e querer minha bênção. Não tem, os instrumentos de Deus não apareceram. A mesma coisa na igreja, nós temos que estar ali para pregar, estar ali para ensinar, estar ali para... E quem está junto está ali para orar, para interceder. É importante que nós ajudemos uns aos outros com esse sentimento, com essa visão. Faz sentido? Faz? Então, nós não fazemos as coisas por fazer, nem ministramos por ministrar. Nós fazemos isso porque nós devemos ter na mente que nós estamos sendo, naquele momento, instrumento de Deus para abençoar as pessoas. E eu fui abençoado sentado ali. Nessa noite eu fui. Então, estou dando um testemunho. E é isso que eu digo, meus irmãos, se a gente fizer isso, né? Como é que é o seu nome, filhinha? Como é que é o nome dela? Lembra? Hã? Juverlande. Juverlande, você foi abençoado hoje aqui, Juverlande? Então, pronto. Você veio aqui, não veio? O Senhor nos mandou aqui. Mandou que a gente cantasse, que a gente pregasse, que a gente falasse, porque talvez Ele tivesse já um plano para a sua vida. Você chegar aqui e ser abençoado aqui. É isso que eu digo que é
esse chamado do Senhor. Às vezes a gente complica tanto, mas um negócio desse eu não sou capaz de fazer. Rapaz, é capaz de fazer. Se Deus falou assim, meu filho, vai lá, senta no segundo banco e fica intercedendo pelo coral que vai cantar, pelos irmãos que vão pregar, fica lá intercedendo. E depois você vai ver que eu vou usar a sua vida para abençoar 20, 30, 40, 50 pessoas. É assim que funciona. Porque esse é o jeito de Deus fazer as coisas. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho como cabeça da igreja, para que através da igreja, que fosse o seu corpo, ele abençoasse a vida das pessoas, com o seu corpo aqui reunido. Faz sentido? Então vamos orar para Deus consagrar a nossa igreja, consagrar a nossa vida, consagrar nosso coração, consagrar nossa jornada, tá bem? Combinado? Nós estamos aqui, ó, tem um bocado de gente na internet acompanhando a gente, e nós estamos abençoando essas pessoas lá nas suas casas, estão seguindo conosco, estão orando conosco, estão lendo a Bíblia conosco, estão sendo edificadas na sua fé. Vale a pena, não vale? É assim que Deus vai fazendo as coisas conosco, né? Nós estávamos aqui pregando domingo de manhã, falando do Oséias, não foi? Aí o meu filho Felipe colocou na internet. Hoje de manhã eu me surpreendi, já tinha 17 mil pessoas visualizando aqui. Nós tínhamos aqui 200 pessoas, 150 pessoas, mas tinha 17 mil fora daqui, acompanhando a mesma pregação que a gente estava fazendo aqui. E vocês louvando, e orando, e pedindo a Deus. Olha aí a multiplicação. Quantos que foram curados? Lê lá depois os comentários para você ver. Tem uma pessoa, rapaz, não sabe nem o que eu ia fazer da minha vida, mas eu escutei essa pregação, já me deu um novo ânimo. Assim vai. É importante a gente saber que o que a gente faz, por mais simples que seja, nas mãos de Deus torna um poder. Né? Nancy deixou a casa dela lá, o trabalho dela, vem aqui, senta ali, toda quarta-feira orando, né? Lili está ali, todo mundo. Everardo aqui transmitindo na internet. É uma coisa simples que ele está fazendo, mas quantas pessoas estão sendo abençoadas por isso aí? A irmã que está lá em cima, o irmão que está lá em cima, todo mundo com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu cuidado, com a sua atenção, por menor que seja a sua ação, ela pode impactar poderosamente uma vida, ao ponto de transformar uma vida. Isso é que a gente tem que adotar como impressão para nós, né? O irmão dos Gideões está aqui conosco, não está? Levanta aí. Ali. Ele está aqui conosco, ele veio aqui. Você foi abençoado aqui hoje? Então pronto ali. Assim o reino vai se construindo. Está bem, meus irmãos? Deus seja louvado.